Bom, a avaliação que eu tenho do nosso presidente, Bolsonaro, ele tem feito um trabalho fantástico até então. Da onde ele veio pegando o país, da forma que ele assumiu o Brasil em 2019, ele tem feito o trabalho na economia do país, no desenvolvimento, no crescimento, na credibilidade do empresário, que nós vínhamos com uma esperança no primeiro ano de gestão dele e agora no segundo ano realmente nós estava tendo os frutos, colhendo os frutos da gestão dele, principalmente na economia, que o Brasil veio mostrando de janeiro, fevereiro, março, principalmente na nossa atividade, um crescimento dentro daquilo que já vinham nos vendendo o Paulo Guedes, o ministro da Economia. E tanto que o juro hoje, se você pegar juro de financiamento na história do Brasil, uma taxa da Selic a 3,75, né, um juro mais barato até então, que de muitos anos na história que nós não tivemos juros tão baratos. Financiamento para investimentos a 0,63, taxa fixa, né, mensal. Quer dizer, é uma taxa que é histórica para o nosso país. E com isso nós vimos todo empresário, empreendedor vinha se desenvolvendo e crescendo bastante. Tanto que nós vínhamos vendo os números desse governo na área da economia, dentro daquilo que estava projetado e dentro daquilo que o governo vinha nos sinalizando que iria ser o Brasil, que o Brasil iria decolar nesse ano. Mas, infelizmente, a questão dessa pandemia do coronavírus, Covid-19, que infelizmente no mês de março para cá complicou um pouco. Bolsonaro mantém o equilíbrio, ele mantém todo os eleitorado dele, acredito eu. Ele está tendo essa pressão toda por quê? Porque ele não é corrupto. Se ele fosse corrupto, já estava tudo resolvido. Se ele tivesse acertado com alguns Congresso, Senado, entre outros, estava tudo resolvido nesse país. Mas como ele até então não acharam uma vírgula de corrupção do governo dele, é onde é que ele está tendo dificuldade de governar. E principalmente centro-esquerda aí que está quanto pior, melhor. Eu falando da minha empresa, da nossa empresa, eu vejo que nós, se reverter a situação até final de maio, início de junho, se reverter de que aquele gráfico que chegou no limite, que ele possa declinar, eu acredito que nós vamos levar mínimo um ano para recuperar a nossa economia. Depende do que o trabalho, do que o nosso ministro da Economia tem os projetos dele para frente. Para falar um pouco do nosso ministro, se nós olharmos a avaliação dele em mercado internacional, ele é considerado um dos melhores ministros do mundo, ou seja, o melhor ministro da América do Sul que nós temos em área de economia. Então nós acreditamos muito nele, temos que acreditar, sermos positivos e procurando alternativa, como todo brasileiro ele é criativo para achar soluções positivas. Eu acredito que nós vamos ter essa recuperação dentro de um ano. Eu tenho acompanhado bastante, né, as decisões, a questão de política do nosso presidente. Ele tem apoio hoje, ele tem apoio do Exército, está sendo pelos bastidores que a gente tem algumas informações, estão analisando caso a caso, né? Penso eu que sendo uma possível decisão dele, que até então está sendo comentado bastante, ontem inclusive ele deixou até na coletiva da segunda-feira passada, às 17 horas, pela democracia, ele, se for preciso, tomaria algumas decisões. E ontem, ele deu mais uma apresentação numa manifestação de Brasília, que ele comentou de que agora ele vai cumprir a Constituição à risca, né? Então, são duas vias na Constituição e que algumas decisões são tomadas dele, mas dentro da Constituição de direito que ele tem. Eu acho positivo. É positivo para quem quer trabalhar, para quem está gerando emprego, para quem quer desenvolver, para quem é empreendedor. Eles acham que é positivo isso.
Porque se nós perdemos hoje esse governo, que voltar respeitando a opinião de pessoas, de centro, de esquerda, respeitando a opinião deles, mas você pode ver quem são os empreendedores, quem são as empresas que fazem o desenvolvimento, geração de emprego e divisas desse país. Bom, o Mandetta, no primeiro momento, ele criou uma popularidade da forma de expressão que ele tinha na imprensa. Ele criou uma popularidade muito grande. Só que, quando foi tomada a decisão da saída dele, depois nós fomos ver quem era o Mandetta na história do dia. Tanto que, questão de 3, 4 dias depois, parou, ninguém mais falou do Mandetta. Temos lá o Nelson Tetti, que é o novo ministro da Saúde, que aparentemente está fazendo um trabalho muito sério, né? Um trabalho que o país realmente precisa do ministro, com esse conhecimento dele, o histórico dele, o perfil dele, o currículo dele é muito bom. E a questão da saúde, eu vejo que ele, se não me engano, ontem ele esteve em Manaus, esteve em Manaus, hoje, para ver de perto a situação lá, até onde realmente é uma situação da forma que estão apresentando. Sérgio Moro, eu tenho uma admiração muito grande por ele como um juiz, certo? Eu esperava dele, nós brasileiros esperávamos dele muito mais, porque a atitude, mesmo da maior competência que ele tenha, mas a atitude que ele tomou como ministro da Justiça e de Segurança, de ele chegar, para o chefe dele saber que ele está se demitindo através de uma coletiva nacional. Então, acredito eu que isso é uma falta de ética da posição do ministro da Justiça. Primeiro, ter conversado com o seu chefe, que é o nosso presidente, comunicar ele primeiro para ir para a imprensa dizendo que ele estaria saindo do ministério. Outra falta de ética também, que nessa situação que o país está passando, com essa pandemia, crise política, crise econômica, para um patriota, da pessoa a admiração que a gente tem por ele, ele não deveria abandonar o país nesse momento. E outra situação que eu também condeno, que é uma falta de ética pela posição dele, respeito ele muito como juiz, foi passar informações de zap para a imprensa. Quer dizer, eu acredito que isso na posição do ministro não devia ter essas atitudes, porque aí a ética dele, eu acredito que a biografia dele ele acabou de inteirar. Esse é meu ponto de vista. Acredito eu, lógico, que toda denúncia sempre existe um estresse, um desgaste, mas não que seja algo que corre risco do impeachment desse presidente. Acredito eu que não. Bom, depois daquela greve geral que nós tivemos há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos, o transporte tem melhorado. E o atual governo tem trabalhado muito em cima do transporte, tentando regulamentar o setor de transporte. Nós temos já, ele já implantou no ano passado o CIOT para os autônomos, e esse ano estaria sendo implantado para nós, agora no mês de março, para o transportador também, para que ele tenha todos os dados do transporte do Brasil. O CIOT é um documento que você comunica ao governo, tanto os autônomos, o transportador, que é onde ele tem todas as informações. Com isso, ele diminui a sonegação, né? E mostra o profissionalismo de cada transportador. Então, o atravessador, que tem a tabela mínima, que é o mercado que paga, hoje tem a tabela mínima de transporte, que é coerente esse valor dessa tabela. E eu avalio que da forma que nós estamos vindo, o transportador cada dia mais tem que se profissionalizar. Ele precisa ter um mercado, sempre saber a tendência de mercado. Por exemplo, nós trabalhamos sempre do que o mercado vai ser, a expectativa daqui a 1 ano, 2 anos. Então, nós trabalhamos assim, participamos de feiras de transporte, Fenatran, entre outras feiras, de modal. Por quê? Porque eu preciso saber o que o nosso cliente, a tendência do mercado vai ser daqui a 1 ano. Então, eu procuro muito ter essas informações
porque nós temos uma filosofia na nossa empresa. Não somos os maiores, mas precisamos ser o melhor na nossa atividade. E para isso, as oportunidades de informações estão aí. Só basta você correr atrás. E os projetos de investimentos da sua empresa estão mantidos ou há uma revisão do processo? Não, todos os nossos projetos estão mantidos. Está mantido, esse momento a gente está analisando de uma forma diferente por toda a situação aí, que o país inteiro está passando, o Brasil, a América, o mundo. Então nós estamos mantendo os projetos. Nós sabemos que o que nós tínhamos para esse ano agora deve passar daqui a um ano, esperar passar essa fase para continuar depois nos projetos. Mas nós somos bastante otimistas, acreditamos nesse governo, acreditamos no Brasil, temos que ser positivo, que com certeza iremos passar essa fase com sucesso e vamos continuar nosso projeto, continuar crescendo sim. Bom, a avaliação que eu tenho da atual política rondonense hoje positiva, né? Tem a situação, tem a oposição e sempre creio que para a situação ser melhor tem que ter oposição para também, ou umas críticas construtivas ou não, mas para que possa sempre o atual gestor melhorar a gestão do nosso município. Na minha opinião, nós temos que ser sinceros e nós temos que ser honestos, nós não podemos se iludir a si mesmo, né? Nós temos que ver o que realmente o trabalho que está sendo feito, para o bem do nosso município, né, o trabalho da atual gestão. Eu vejo que realmente hoje ele tem condições sim de se reeleger. Sobre as eleições, eu sou da opinião que seja prorrogado para mais 2 anos, para 2022, que se faça uma eleição só no Brasil. Eu não lembro de outros países, não tenho conhecimento de outros países que têm cada 2 anos uma eleição. Eu sou da opinião, meu ponto de vista, de que nós tenhamos uma eleição só unificada. Então aproveitamos essa pandemia, aproveitamos esse momento que os nossos governantes, nossos congressistas, senadores avaliam para que possamos fazer uma eleição só. Estenda por mais 2 anos a gestão dos atuais e se faça uma eleição só em 2022. Isso já está definido, já tenho conversado até com o grupo político no qual eu sempre tive o apoio, fui apoiado, deixei claro que não estarei mais participando da vida pública, tanto que eu estou hoje sem partido. Estou sem partido por uma decisão, principalmente junto com a minha família, e estou isento hoje da política rondonense. Mas assim, sempre trabalhando e acreditando no nosso município e na nossa cidade.